massima culpa, ide o prego beato Maria Virgine, o beato Micael Marcante, o beato Batista. Aos santos apóstolos da Ressurreição, a todos os santos e apóstolos, e o Deus do Filho nosso. Querida Mãe, Virgem Maria, querida Mãe, Virgem Maria, vamos ficar de pé agora. O sacerdote fala uma pequena oração do altar, depois já para a leitura do Santo Evangelho. Dá-nos o desconforto da tua vida. Sequência, Santo Evangelho e segundo o continuação do Santo Evangelho de nosso segundo São Lucas. Naquele tempo levantou-se Maria e foi com pressa às montanhas a uma cidade de Judá, e entrou em casa de Zacarias e saudou Isabel. E aconteceu que apenas Isabel ouviu a saudação de Maria, exultou o menino que tinha no seio, e Isabel ficou cheia do Espírito Santo, e exclamou em alta voz: Bendita és tu entre as mulheres, e bendito é o fruto do teu ventre. E de onde me vem esta dita de vir a minha mãe no meu seio? Porque assim que chegou aos meus ouvidos a voz da tua saudação, o menino exultou de alegria em meu ventre. Bem-aventurada és tu que cresce, porque se hão de cumprir as coisas que da parte do Senhor te foram ditas. Então disse Maria: a minha alma glorifica o Senhor, e o meu espírito exulta de alegria em Deus, meu Salvador. Pelo sinal da Santa Cruz, livrai-nos Deus nosso Senhor dos nossos inimigos, em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo. Amém. Meus pesados irmãos, prezados amigos, pais, parentes dos formandos, antes de tecer uma reflexão no tempo litúrgico, nas palavras do Evangelho, eu gostaria de dizer para os formandos, fazer para vocês uma comparaçãozinha. Nós sabemos o que é uma pescaria em alto mar, e nós sabemos muitas vezes do grande valor da experiência dos grandes pescadores e dos novos pescadores. Normalmente, um pescador novo arruma o seu barco, novo, pintado, quem sabe com mais recursos, quem sabe com novas aparências, estão prestes a partir para o alto mar, buscar fazer sua pesca, não é? Lutar contra as ondas, contra as tempestades e tudo mais. E às vezes vem chegando de lá aqueles pescadores velhos, com os barcos arranhados, quem sabe meio desfigurados, desbotados, aqueles homens, né, com o semblante enrugado, o cabelo meio já grisalho e um sinal de cansaço. E os senhores vão fazer duas comparações, os novos e os mais antigos. Os novos dispostos a pegar uma nova luta, uma nova guerra, empreender uma batalha, como que um mar tempestuoso, para ir cuidar da sua pesca, da sua vida, né, do seu sustento. E é bom que olhem para aqueles, o seu semblante, seus resultados e a sua perseverança. Façam assim.
Muitas vezes, os novos às vezes esquecem do passado e talvez por causa da falta de experiência não percebe os perigos e às vezes as ciladas. E agora, com mais razão ainda, com tanta novidade, com tanta facilidade, a oportunidade de naufragarem no mar. Mas vocês têm muito recurso. Quem sabe esses antigos não tiveram tantos quanto vocês. Colégios católicos, a doutrina, os sacramentos, conselho de tantos pais que seríamos aqueles velhos barqueiros, cansados e preocupados, mas que passaram pelas tormentas e agora tem medo. Meu filho, minha filha vai empreender uma nova viagem em alto risco, não é isso? Deem atenção, olhem direitinho os bons exemplos, olhem os perigos, olhem também a luta. Nunca desanimem, não foram, não voltaram, não estão aí para dar exemplo para nós? Faça o mesmo. Não percam de vista a estrela do mar. A Virgem Maria hoje é festa de Nossa Senhora de Guadalupe, padroeira da América Latina. Então não percam de vista. Quando os senhores estiverem com dificuldade, com tentação, com perigo, quem sabe com desânimo, talvez até mesmo com algum fracasso, alguma queda, olhe para essa estrela, invoca a Virgem Maria. Salvai-me, levai-me a um porto seguro. Eu quero ser o que Deus espera de mim. O que Deus esperar de mim, eu estou disposto a fazer. Mesmo com muito sacrifício. Aprenderam tanto, venceram boa etapa da vida, podem fazer tanto, mas com a graça de Deus. Então nunca esqueçam disso. Por mais sábio, por mais que o homem entenda, ele nunca pode desassociar os seus atos da graça de Deus. Então faça esse propósito, peça ao nosso Senhor. Nunca esqueça dos pais, os velhos barqueiros, que já sofreram, já empreenderam. Ouça um conselho. Alguma dúvida? Quer um melhor amigo? Meu pai, uma amiga, minha mãe. Tanto para o rapaz quanto para a moça. Eu estou passando por isso, o que o senhor acha? Se meu pai não sabe nada, ele só estudou até a 3ª série, ele já lutou, ele já foi à guerra, ele já foi ao alto mar, ele já venceu tempestades. Talvez ele saiba te dar uma norteada, não é isso? A bússola no teu norte? Meu filho, norte é aqui, mesmo que eu não saiba tanto quanto você, mas eu já passei por esse caminho. Aqui é mais seguro. É sempre bom o filho não desprezar o conselho dos pais. Melhor ainda, os filhos não negarem a Deus Nosso Senhor a sua vassalagem. Senhor, o que o Senhor quiser de mim, para Senhor, o seu servo escuta. Sejamos esse servo fiel, humilde, obediente, caridoso e amoroso de Deus Nosso Senhor. Tudo que nós temos vem de Deus. Sem Deus não somos nada. Em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo. Amém. Os cristãos és mãe amada, e dos seres a primeira, tu és filha adorada, e das graças médias.
hagamos Domnului nostru. Benedictus mais sempre salutaris tive sempre tu me por graças a Deus Domini Santo Papa Polícia de Deus. É que tem veneração. Das missa, que é chegado o momento mais importante do Santo Sacrifício da missa, o momento da consagração. Eu, Jesus Amantíssimo, creio que concedeis vosso povo santificado não perfeitamente como estáis no céu. Creio que vós o dissestes, recebe a vossa confessão, mas dizeis na sua palavra que não será. Sei que os pecados fazem digno de vos receber. Já o conheci de Jesus, mas detesto o meu agora, com todo pesar e coração, proponho não entender.
as nossas ações de graças pelas lutas vencidas, pelos êxitos alcançados e pela fortaleza e paciência nas horas difíceis. A nossa gratidão se estende também a todos os que durante este ano conosco trabalharam na educação e na formação dos nossos alunos, os reverendíssimos padres, as reverendas irmãs, os professores, funcionários do nosso colégio, amigos, colaboradores e, de modo especial, os pais que nos confiaram seus filhos. Queremos parabenizar aos formandos pelo êxito, pela vitória alcançada. Continue a lutar pela conquista de seu ideal, confiarmos em Deus, que é o autor de todo bem. Avante. Queremos agora ouvir a professora Rosânia Aparecida Bartolazzi de Carvalho, para a nível geral dos formandos. Hoje constitui um dia significativo para todos. Vocês estão concluindo mais uma etapa de um longo caminho ainda a percorrer. Possivelmente, cada um seguirá por caminhos diferentes. Uns continuando seus estudos, outros trabalhando. A humanidade passa por grandes transformações. O ser humano alcançou a alta tecnologia, mas não conseguiu seu autoconhecimento e seu autodomínio. Porém, o sonho tem um papel mágico na vida do ser humano. Ele representa a esperança de dias melhores. Ele traduz a nossa vontade de sentir que realmente vale a pena viver. Há quem o considere uma utopia. Para esses, fica a lembrança de que grandes invenções
conquistas e descobertas nasceram de sonhos considerados impossíveis. Nossos planos são passíveis de se tornar realidade, mas para tanto é preciso crer firmemente nessa possibilidade. É dessa força que nasce a vitória. Ninguém jamais envelhece enquanto busca algo, quando coloca um projeto em ação. Nunca é tarde, sempre há tempo. É cômodo nada fazer. É fácil criticar o insucesso alheio. Sobretudo, quando se procura crítica, justificar o próprio imobilismo ou medo. Fé e coragem. Estas deverão ser as palavras de ordem. Abrace seus sonhos, aquele que acredita. É preciso aceitar desafios. Na vida, anda-se para frente. Erros passados devem ser contabilizados como proveitosas lições. Afinal, sem tentativa e persistência, não se supera limites. Acredite mais em você. Caminhe na direção dos seus sonhos e viva-os na plenitude de quem os conquistou por merecimento. A vocês, queridos alunos, muitas felicidades. Que cada um possa trilhar pelo caminho da responsabilidade, da competência, do amor e da causa abraçada. Que Deus os abençoe. E nunca esqueça, o homem morre quando deixa de lutar. A seguir, o orador da turma do terceiro ano de formação geral, o aluno Diego Amaral de Oliveira, falará em nome dos colegas. Durante todo o período que estivemos aqui, muitos não conseguiram ver como era grande a oportunidade que estávamos tendo. O colégio que estamos deixando hoje nos deu alegrias, é claro, tristezas também algumas vezes. Do mesmo jeito, não conseguimos agradar aos professores e diretores todo o tempo. Deixar pessoas que gostamos ou aprendemos a gostar é sempre muito ruim. Principalmente quando saímos ao encontro do acaso, esperando que surjam oportunidades e que consigamos aprendê-las. Mas nós, que estamos saindo deste colégio, temos muito a agradecer, porque tivemos uma grande preparação para a vida. Preparação para que soubéssemos que nunca vamos estar sozinhos, ou para saber que coisas ruins também vão acontecer com a gente e por algum motivo. Mas que Deus é sempre bom, e nos dará nada, e não nos dará nada que não somos capazes de suportar. Queríamos agradecer porque todos deste colégio pararam para nos falar que a vida era difícil e nos disseram o que fazer para enfrentá-la. Aos nossos insubstituíveis professores que nos deram perfeita preparação, agradecemos por tudo, desde elogios até críticas, e queríamos dizer-lhes que jamais os esqueceremos. Ao Padre José Paulo, não existem palavras suficientes para agradecer. No entanto, gostaríamos de que ele saiba que cada ato que cometemos na vida, vamos pensar em todas as grandes lições de vida que ele nos deu, mostrando-nos como Deus é grande e que tudo faz por nós. E aqui, neste colégio, encontramos nossos verdadeiros amigos, que talvez nunca mais veremos. Mas desejamos uns aos outros o melhor na graça de Deus. Obrigado a todos que nos tornaram o nosso futuro mais seguro. Ainda que deixemos o colégio com muitas saudades, levaremos sabedoria de vida, que talvez não veríamos mais, sendo assim muito mais felizes.
autoridades aqui presentes, queridos pais e amigos que vieram conosco hoje celebrar o dia de nossa formatura. Há certas pessoas a quem devemos nossa especial gratidão. Por mais que tentemos, nossas palavras não são capazes de exprimir sua bondade, o quanto fizeram por nós. Nós lhe prometemos nossas orações, porque só Deus lhes poderá dar a recompensa. São pessoas que sempre deixam sua casa, seus filhos, para irem onde é preciso, mostrando compreensão, aliviando o peso de nossos problemas, nos ajudando e dando grandes lições de vida. Elas cumprem realmente o seu dever. É por causa dessas almas queridas e bondosas que estamos aqui reunidos para lhes dizer muito obrigado por tudo aquilo que fizeram e ainda fazem por nós. Em primeiro lugar, nossa gratidão para com Deus, por nos ter permitido estar aqui hoje, nos ter dado tudo que nos deu, por nos ter auxiliado e dado a graça de chegar aonde chegamos. A Ele agradecemos por tudo e nos entregamos, pois tudo que somos e temos a Ele pertence. Aos nossos queridos pais, pelo dom da vida, pelo amor, dedicação, carinho com que nos criaram, pelo apoio que nos dão nos estudos, oferecemos mais dessa vitória de nossa vida. Aos nossos amigos, aqueles que passam em nossa vida e nos deixam um pouco de si, aqueles que passam e levam um pouco de nós, mas que ficam para sempre gravados em nós, pelo companheirismo, pela sincera amizade, obrigado. É claro, aos nossos queridos professores, aqueles que nos momentos difíceis nos auxiliaram, nos momentos de alegria compartilharam conosco, nos obstáculos que pareciam insuperáveis nos auxiliaram, que com suas atitudes nos deram grandes exemplos, que com paciência e amor nos ensinaram desde as mais simples às maiores lições de vida. Obrigado. A nossa bondosa irmã Maria do Carmo, nossa primeira professora, até inacessível Dona Lúcia, a todos eles, sem nenhuma exceção, obrigado. Não poderíamos deixar de agradecer aos reverendíssimos padres da administração apostólica pessoal São João Maria Vianney pela assistência espiritual que nos deram durante todos esses anos. Que Deus os recompense. A todas essas pessoas, a essas vidas, o nosso cordial abraço e a nossa sincera amizade. Na oportunidade, pedimos ao Pai Celestial, pela intercessão da Virgem Maria, que derrame sobre todas essas pessoas queridas abundantes graças e bênçãos. A todos vocês, muito obrigado. E nem essas dificuldades da vida
Amém.